Se você acha que a venda de um jogador termina quando o contrato é assinado e o dinheiro cai na conta, presta muita atenção no que você vai ouvir agora, porque o Flamengo acaba de ser surpreendido por uma cobrança judicial que pode mudar completamente a forma como o clube lida com suas negociações. Uma intimação pesada, um valor milionário e um processo que envolve formação de atleta, mecanismo de solidariedade e uma disputa que promete se arrastar. E o mais impressionante, tudo isso gira em torno de um nome que muita gente já considerava assunto encerrado. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações, porque notícias como essa não aparecem na grande mídia com a profundidade que você vai ver aqui. Se você é Flamengo de verdade, fica comigo até o final, porque essa história é muito mais complexa do que parece à primeira vista. A Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o Flamengo seja intimado a depositar em juízo um valor que ultrapassa 16 milhões de reais por conta da venda do lateral direito Wesley para a Roma, da Itália. A ação foi movida pelo Clube Atlético Tubarão, uma equipe pequena de Santa Catarina, da cidade de mesmo nome, mas que aparece como clube formador do atleta, e é exatamente aí que começa o problema. Segundo o Tubarão, o Flamengo teria uma dívida contratual relacionada ao período em que Wesley passou pelo clube antes de chegar à Gávea. Além disso, a ação também discute um percentual do chamado Mecanismo de Solidariedade da FIFA, que garante aos clubes formadores uma fatia do valor de transferências internacionais. Nesse caso específico, o percentual debatido gira em torno de 0,92% do total da negociação. No fim do ano passado, o juiz Gilberto Schaefer, responsável pelo caso no Rio Grande do Sul, determinou a expedição de uma carta precatória para que o Flamengo fosse oficialmente citado. Esse documento chegou ao Rio de Janeiro na última sexta-feira, dia 16, e o processo passou a tramitar na Quinta Vara Civil da Regional da Leopoldina. No entanto, houve um detalhe que atrasou o andamento. O tribunal identificou a ausência de algumas peças processuais, exigindo que elas fossem anexadas antes da citação formal ao clube. Mesmo assim, o prazo original dado pela Justiça Gaúcha para o cumprimento da carta precatória se encerra nesta quarta-feira, dia 21. E foi exatamente por isso que um oficial de justiça intimou o Flamengo a depositar em juízo o valor de 16.805.220,36, um número que chama a atenção não apenas pelo montante, mas pelo impacto direto que pode gerar nos cofres do clube e principalmente no planejamento financeiro do departamento de futebol. Internamente, o Flamengo entende que o caso ainda está longe de uma definição final e que há espaço jurídico para recorrer. Pessoas ligadas ao clube afirmam que a diretoria não reconhece a cobrança da forma como ela foi apresentada e acredita que a discussão sobre valores, percentuais e responsabilidades precisa ser aprofundada. Ou seja, a tendência é que o rubro-negro leve essa disputa até as últimas instâncias possíveis. Do outro lado, a situação também não é simples. Existe uma briga interna entre o próprio Clube Atlético Tubarão e a SAF, que administra o futebol da equipe. O impasse é sobre quem, de fato, teria direito a receber os valores caso a justiça dê ganho de causa. Isso adiciona ainda mais camadas a um processo que já é complicado por natureza. Para entender o tamanho da discussão, é preciso voltar no tempo. Wesley defendeu as categorias de base do Tubarão entre 2019 e 2021, período em que se profissionalizou. Em 2021, chegou ao Flamengo, onde completou sua formação na base antes de subir ao elenco profissional em 2023. A partir dali, ganhou espaço, virou peça importante e acumulou números expressivos com a camisa rubro-negra. Quando o Flamengo negociou Wesley com a Roma, o valor foi considerado excelente no mercado. Foram 25 milhões de euros fixos, além de 5 milhões de euros condicionados ao cumprimento de metas. Uma das maiores vendas de laterais direitos da história recente do clube. O problema é que, como estamos vendo agora, nem todo esse dinheiro está livre de questionamentos judiciais. E a partir desse ponto, surgem perguntas que todo torcedor precisa fazer. O Flamengo corre risco real de perder esse valor? Esse tipo de ação pode se repetir em outras vendas? O clube falhou em algum detalhe contratual lá atrás? E, mais importante, como isso pode afetar futuras negociações no mercado internacional?
Tudo isso a gente vai destrinchar com calma, analisando o lado jurídico, o impacto esportivo e o que essa cobrança revela sobre os bastidores do futebol brasileiro. Mas antes de seguir, eu quero saber, você acha que o Flamengo está certo em recorrer ou deveria buscar um acordo imediato? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental para continuar essa análise. Quando a gente aprofunda um pouco mais esse caso, fica claro que a discussão vai muito além de um simples boleto judicial enviado ao Flamengo. O que está em jogo aqui é um ponto sensível do futebol moderno, a cadeia de formação de atletas e como cada clube envolvido tenta garantir sua parte no momento em que o jogador explode no mercado internacional. O mecanismo de solidariedade da FIFA foi criado justamente para evitar que clubes pequenos, que investem na base e assumem riscos enormes, fiquem sem retorno quando um atleta atinge o auge. Em tese, até 5% do valor de uma transferência internacional deve ser distribuído entre os clubes que participaram da formação do jogador dos 12 aos 23 anos. E é exatamente nesse detalhe que o processo se sustenta. O Clube Atlético Tubarão argumenta que o Wesley passou um período decisivo de sua formação em suas categorias de base e que, portanto, tem direito não apenas ao percentual do mecanismo de solidariedade, mas também a um crédito contratual firmado quando o atleta deixou o clube rumo ao Flamengo. Esse segundo ponto é o mais delicado, porque envolve cláusulas específicas, documentos antigos e interpretações jurídicas que nem sempre são objetivas. Do lado do Flamengo, a leitura é completamente diferente. Pessoas próximas ao departamento jurídico sustentam que o clube cumpriu todas as obrigações previstas nos contratos firmados à época da chegada de Wesley. A avaliação interna é de que o Tubarão tenta ampliar o alcance do mecanismo de solidariedade, somando valores que, na visão rubro-negra, não deveriam entrar na conta. Por isso, a tendência é que o clube não apenas recorra, mas questione o valor integral pedido na ação, e existe um detalhe importante que passa despercebido para a maioria dos torcedores. O depósito em juízo não significa, automaticamente, que o Flamengo reconhece a dívida. Em muitos casos, esse tipo de medida é adotado apenas para garantir o andamento do processo e evitar penalidades mais severas, como bloqueios ou multas. Ou seja, mesmo que o valor seja depositado, a briga judicial continua normalmente. Outro ponto que pesa bastante é o impacto simbólico dessa ação. O Flamengo se consolidou nos últimos anos como um dos clubes brasileiros que mais arrecadam com venda de jogadores para a Europa. Isso coloca o clube sob constante vigilância de empresários, clubes formadores e até fundos de investimento ligados ao futebol. Qualquer precedente que envolva pagamento milionário pode abrir margem para novas ações semelhantes no futuro. Internamente, dirigentes rubro-negros enxergam esse caso como um alerta, não apenas pelo dinheiro envolvido, mas pelo recado que ele envia ao mercado. A partir do momento em que uma venda desse porte gera uma disputa judicial dessa magnitude, o clube precisa redobrar o cuidado na análise de históricos de formação, contratos antigos e possíveis pendências que acompanham cada atleta. E é aí que entra a complexidade do futebol brasileiro. Muitos jogadores passam por vários clubes pequenos antes de chegarem a uma grande base estruturada. Em alguns desses trajetos, os registros são falhos, os contratos são mal redigidos ou simplesmente não acompanham a evolução do atleta. Anos depois, quando o jogador é vendido por cifras milionárias, esses documentos voltam à tona com força total. No caso de Wesley, o caminho foi relativamente curto, mas ainda assim suficiente para gerar uma disputa pesada. Ele saiu do Tubarão jovem, chegou ao Flamengo, completou sua formação, ganhou projeção nacional e internacional e foi negociado por um valor considerado excepcional para a posição. Tudo isso aconteceu em poucos anos, o que torna a discussão ainda mais intensa. Existe também um fator político nessa história. O futebol brasileiro vive um momento de transição, com clubes se transformando em SAFs, mudanças na legislação e maior profissionalização jurídica. O próprio Tubarão vive uma disputa interna entre o clube social e a SAF sobre quem teria direito a receber os valores de uma eventual vitória judicial. Isso mostra que o processo não é apenas Flamengo contra Tubarão, mas um emaranhado de interesses cruzados. Para o torcedor, fica aquela sensação incômoda de que o clube pode estar pagando por erros administrativos do passado, mesmo em um momento em que a gestão financeira é vista como mais responsável e moderna. A pergunta que ecoa é
é simples. Até que ponto o Flamengo pode ser responsabilizado por acordos firmados antes da explosão financeira do futebol brasileiro? Nos bastidores, a expectativa é que esse processo não tenha uma solução rápida. Casos envolvendo formação de atleta, mecanismo de solidariedade e contratos antigos costumam se arrastar por anos. Recursos, contrarrazões, perícias e novas decisões fazem parte do roteiro. Enquanto isso, o valor fica travado, sem poder ser utilizado plenamente pelo clube. E é exatamente por isso que esse tema merece atenção total do torcedor. Não é só sobre Wesley, nem apenas sobre 16 milhões. É sobre como o Flamengo se protege juridicamente, como o futebol brasileiro lida com a base e quais precedentes podem ser criados a partir dessa ação. O encerramento dessa história passa, inevitavelmente, por entender quais caminhos esse processo pode tomar e o que cada um deles representa para o Flamengo. E aqui é importante deixar claro, apesar do barulho, do valor elevado e da repercussão, esse caso está longe de ser tratado internamente como uma derrota anunciada. Pelo contrário, no clube, o clima é de cautela, mas também de confiança na própria defesa. O primeiro cenário possível é o mais conservador. O Flamengo recorre, discute tecnicamente cada ponto da ação e consegue reduzir significativamente o valor cobrado. Isso pode acontecer, por exemplo, se a justiça entender que o Clube Atlético Tubarão tem direito apenas ao percentual do mecanismo de solidariedade, excluindo qualquer outro crédito contratual que não esteja perfeitamente comprovado. Nesse caso, a cifra cairia drasticamente e deixaria de ser um impacto tão pesado. Um segundo cenário envolve um acordo judicial. Embora não seja a opção preferida no discurso público, acordos fazem parte do futebol e do direito. Se ambas as partes entenderem que o desgaste jurídico e o tempo do processo não compensam, pode haver uma composição financeira, com pagamento parcelado ou valor reduzido. Isso encerraria o caso mais rapidamente, mas também exigiria do Flamengo uma decisão política interna, pagar para virar a página ou lutar até o fim para não abrir precedente. Existe ainda o cenário mais extremo, que é o de derrota integral. Ele é considerado improvável nos bastidores, mas não impossível. Caso a justiça reconheça tanto o crédito contratual quanto o percentual reivindicado, o Flamengo teria de arcar com o valor completo depositado em juízo. Mesmo assim, o impacto seria mais contábil do que estrutural, já que o clube vive um momento financeiro sólido. O problema maior, nesse caso, seria o precedente jurídico criado, e é exatamente aí que mora o maior temor da diretoria rubro-negra. O Flamengo formou, vendeu e negocia dezenas de jogadores que passaram por outros clubes antes de chegar à Gávea. Se uma decisão como essa abrir margem para novas ações semelhantes, o clube pode passar a conviver com um risco jurídico constante a cada grande venda internacional. Isso muda completamente a lógica do planejamento financeiro. Por isso, o caso Wesley está sendo tratado como estratégico, não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Internamente, o processo já serve como base para uma revisão profunda de contratos, históricos de formação e documentação de atletas da base e do profissional. O objetivo é blindar o clube para que situações como essa sejam cada vez mais raras. Do ponto de vista esportivo, não há qualquer impacto direto. Wesley já não faz parte do elenco, a venda foi concretizada, e o Flamengo segue ativo no mercado, buscando reforços e planejando temporadas ambiciosas. Mas no extracampo, esse episódio reforça uma verdade que o futebol moderno escancara. Hoje, ganhar títulos e vender jogadores é tão importante quanto ter um departamento jurídico forte e atento aos mínimos detalhes. Para o torcedor, fica a lição de que nem toda grande venda significa dinheiro totalmente livre e imediato. O caminho entre a negociação e o caixa final pode ser longo, cheio de obstáculos e disputas silenciosas que só vêm à tona muito tempo depois. E o Flamengo, por ser protagonista, sempre estará no centro desse tipo de discussão. No fim das contas, a tendência é que esse processo ainda renda novos capítulos, mas dificilmente mudará o rumo esportivo do clube. O Flamengo segue forte, estruturado e atento. A diferença é que, a partir de agora, cada venda, cada jovem revelação e cada contrato antigo passa a ser analisado com lupa redobrada.
E assim se encerra mais um episódio que mostra que, no futebol de alto nível, o jogo não termina quando o árbitro apita. Muitas vezes ele continua longe dos gramados, nos tribunais, nos contratos e nos bastidores. E quem quer se manter no topo precisa vencer em todos esses campos.